falando mais propriamente dito sobre isso, cara, eu comecei essa trajetória, eu já cantava desde 96. 96 eu escrevi minhas primeiras músicas, né, no papel. Aí em 98 eu gravei as minhas primeiras músicas num PC Intel 3, um Pentium 3, comprei um microfone, utilizava o Sony Acid, um software muito antigo que tinha na época. Hoje em dia nem é muito mais usado. Gravei minhas primeiras músicas, aí joguei para o myspace.com, que tinha na época, né, para poder disponibilizar na internet. Aí em 2000, 2003, eu comecei a ir para Lapa, onde tinha um movimento, acontecia um evento, uma roda cultural na Fundição Progresso, que era o SIC, Coletivo Interativo de Circo, onde eu me apresentei, conheci muita gente lá, Felipe Ret, Cartel MCs, Vitor Funkeiro, Marechal, o Flow, a galera aí, Cachaça Crio, uma galera da Lapa aí, fazia, acontecia na época, Tony Mariano, enfim, Cone Crio, essa galera toda começou lá na Lapa em 2003. E assim, como é que eu fazia na época, né? Como é que eu comecei a fazer na época? Eu ia para estúdio, né? Gravava minhas músicas, levava minha letra lá, cantava lá no aquário, gravava. Aí outra pessoa, né? Um produtor que eu pagava, né? Muitas das vezes era 200 conto, 500 conto que eu tinha que desembolsar para produzir a minha música. Eu até arrumei um primo meu que eu tenho, né? Que começou a estudar esse assunto, e aí ele montou um estúdiozinho também, lá na casa dele, né, na Praia do Flamengo, se juntou com o pessoal lá também que estudava música, eles fizeram um estúdiozinho lá, ele começou a estudar isso na IATEC, né, Engenharia de Áudio, Produção Musical, e ele chegou a gravar umas músicas minhas também, talvez as minhas primeiras músicas, né, com mais qualidade, assim. Enfim, me ajudou muito também nessa época, e ele produziu minhas músicas, algumas músicas minhas, mas enfim, era assim que eu fazia, era dessa forma que eu fazia nessa época, né? Muitas das vezes eu tinha que desembolsar uma grana para alguém produzir minha música, porque, enfim, eu só cantava, escrevia, arrumava o beat, e era isso. A música em si, o formato em si, MP3, o WAV, né, a música para tocar na rádio, para eu botar no CD, que na época a gente até gravava CD. Tinha aquele Nero Burn CD, que era o programa que gravava CD, queimava CD no computador, né, gravava mídia. E a gente colocava também nas rádios, né, distribuía para as rádios, tentava colocar nos camelôs para vender na época na Uruguaiana, né, então você tinha que ter a música física, né, não adiantava você ter a letra, cantar e ter o beat tocando. Você tinha que muitas das vezes ter a música física, né? O arquivo de áudio, que hoje em dia é muito utilizado, né? E feito pelo computador, né? Existem as web rádios aí, né? Onde tocam as músicas e elas precisam dessa música física, que na verdade não é física, é virtual também, né? Um arquivo de computador, MP3, MP4 vídeo, .wav. E aí em 2020, né, com a pandemia, 2021, eu parei uma época de cantar, né, lá para 2009 eu parei de cantar, aí voltei em 2011, aí parei de novo, voltei em 2013, aí parei de novo, aí só voltei em 2018, né, onde eu gravei uma faixa lá, a faixa DNA, com o Dino T-Rex, né, lá na Jurassic, lá na Taquara. Nessa época eu estava morando lá na Taquara, fui lá com o Dino na Jurassic gravar uma faixa. Mais uma vez tive que desembolsar aí também uma grana, né, 200 conto, 500 conto para ele produzir minha música, gravar lá na casa dele, né, no home studio dele. E foi a faixa que eu acabei fazendo aí na minha volta de 2018. Depois dessa faixa DNA, na época, eu não sei se na verdade foi antes ou depois da DNA, eu também comecei a gravar lá com o pessoal da família Erva Doce, né, com a Fed, né, com o Chaga, meu mano Chaga aí, lá de Ricardo de Albuquerque, né, Gueto ZN, né, galera mais conhecida lá do Santos também, da Zona Norte, Gord Trap, né, Mano Valtinho, né, comecei a gravar umas músicas lá na Fed também, que eu gravei a Sobrevivendo, né, foi até o Chaga que mixou e masterizou. Mais uma vez tive que desembolsar uma grana aí também para eles produzirem esse som para mim. Mas aí de fato, onde eu tô querendo chegar, né? Eu só comecei mesmo a produzir as minhas próprias músicas, eu mesmo fazia isso, que eu pagava para os outros antes para fazerem para mim, em 2020 com a pandemia, né? Onde a gente não podia mais sair de casa, era lockdown, tava tudo aí sem poder sair de casa, sair de máscara, né? E eu falei, cara, não vai ter jeito, né? Vou ter que aprender essa parada aí, vou ter que aprender de fazer essa parada aí
para poder fazer para mim, porque, enfim, não tem mais como sair de casa, né, para gravar em estúdio e tal. E aquela questão também de você ficar em casa sem fazer nada, né? Eu falei, pô, mano, vou cair dentro dessa parada aí, vou estudar esse assunto aí. Quem sabe eu não consigo aprender e consiga de fato realmente começar a produzir as minhas próprias músicas. Assim, eu vou adiantar para vocês, foi uma coisa que eu sempre quis fazer, desde lá atrás, desde lá do início, mas nunca tinha tido talvez a oportunidade ou passado pela dificuldade que me necessitou, né, a ter que começar a investir aí nessa área. Então, enfim, de 2020 para cá, né, hoje é 2023, né, estamos em junho de 2023, dia 24 de junho de 2023, cara, passaram-se aí 3 anos, onde eu vou dizer para vocês, eu só fiz uma evolução mesmo, tipo, perceptível, né? Que eu pude perceber, que eu falei assim, não, pô, caramba, agora eu tô manjando do assunto, né? Até para estar podendo aqui passar esse conteúdo para vocês, poder tá aí compartilhando esse conhecimento com vocês, eu só tive essa evolução perceptível, né? Satisfatória mesmo. Eu só tive essa evolução nos últimos 6 meses, nos últimos 6 meses. De resto aí, foram 3 anos quebrando a cabeça, mano. Foram 3 anos quebrando a cabeça. Então é isso que eu digo pra vocês. Não desiste, persiste, insiste, busca conhecimento. O mais importante de tudo, cara, o mais importante de tudo, você pode ter certeza. Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você ache que não esteja aprendendo, cara, pratica. Abre o Fruit Loops, mexe, fica 1, 2, 3, 4, 5 horas mexendo. O mais recomendado é que você não mixe uma música por mais de 3 horas. Por quê? Porque o seu ouvido cansa, né? O seu ouvido fica viciado com o mesmo som e você começa a não detectar mais as diferentes atenuações, né? O que é grave, o que é agudo, o que está tocando, o que não está, o que está reverberando, o que não está, o que está sendo comprimido, o que não está. Seu ouvido cansa e ele não consegue mais diferenciar essas coisas, né? O seu ouvido fica viciado. Então, assim, o mais recomendado é que você não mixe uma música por mais de 3 horas. Você mixe por, no mínimo, até 3 horas. Depois de 3 horas, para, descansa, vai ver uma televisão, vai correr, vai malhar, vai fazer uma atividade física, vai jogar bola. E esquece aquilo ali, entendeu? Aí depois de um tempo você volta e continua a mixar. Eu, propriamente dito, vou te dizer, eu como já estou um pouco mais acostumado, né? E nessa questão que eu estou falando para vocês de insistir, persistir, cara, no início, tranquilo, não tem problema. Cai dentro, não tem problema. Fica 4 ou 5 horas. Mas depois, quando você já estiver mais esperto, assim, mais estiver precisando mais da sensibilidade do seu ouvido para fazer determinadas coisas, aí você procura não exceder esse limite de 3 horas. Mas no início, cai dentro, mano. Quanto mais tempo você ficar estudando, melhor. Mas enfim, assim, o que eu ia dizer. Mas então, por exemplo, hoje em dia, cara, eu mixo 3 horas só. No máximo 3 horas do dia. Mexo ali uma vez no dia, fico 3 horas mixando. Depois disso, acabou. Não mexo mais na música naquele dia. Só vou mexer 2 dias depois, no dia seguinte. Entendeu? Que aí você vai ter também, é o que eu tô falando. Você vai poder parar depois, vai ver, falar, pô, o que eu fiz? Eu fiz isso. Ih, ficou bom. Não ficou bom. Preciso mexer em tal coisa. Preciso fazer mais isso. Entendeu? Você vai poder perceber melhor o que você fez, né? Seu ouvido vai estar ali mais descansado, mais preparado, menos viciado e vai perceber melhor as coisas, entendeu? É mais ou menos assim que funciona.